Gente, eu vou te mostrar um monte de cenário aqui do UseMimo que vai te surpreender e vai ir muito além desse negócio de só usar ele para quando tiver algum processamento muito caro para fazer. Bom, então bora lá. O que eu separei aqui, para a gente dar uma brincada? Basicamente, gente, 4 cenários, tá? Que é um cenário de um uso padrão mesmo, né? Para quando tiver alguma coisa muito custosa que precisar ser feita. Um segundo cenário, para ser usado dentro de hooks e especialmente que leva muito em conta o tipo que vai ser resultado desse mimo. Uma coisa que vai falar sobre como lidar com factories, como por exemplo the bounce. Muito comum às vezes em campo que você vai digitando, né? E você vai ver que isso aqui é super útil. E também situações que não fazem muita diferença, que às vezes a gente fica tão empolgado em memorizar tudo. E, gente, vocês vão ver que a coisa é muito mais tranquila do que parece. Cenário padrão. Para isso eu vou criar um componentezinho aqui, gente, que eu vou chamar de padrão. Opa, padrão. Tem que tá tudo em inglês, né? Vamos, regular index. Então aqui, vamos ter o nosso regular aqui. O que nós vamos fazer com o nosso amado regular? Vamos supor que eu tenho um cálculo que vai precisar ser feito de acordo com uma variável. Por exemplo, ele precisa filtrar o nome de uma pessoa dentro de um array, por exemplo, né? Então, para isso, bora criar aqui um array para nos auxiliar. Vou criar aqui um data source, export const, data source. E nesse data source aqui, eu vou ter basicamente, por exemplo, um ID e por aí vai. Vou criar 3 na mão aqui rapidinho, sem muito mistério, tá bom? Boa. Então, nosso data source está aqui. E uma coisa que eu quero fazer é, de acordo com que o usuário ele digite aqui algum nome, né? Alguma coisa que ele informe aqui, por exemplo, vamos botar um input aqui, um const value, só para gente value, e no onChange, vamos botar um evt set value evt.target.value, feito. Certo? Temos o nosso input, e aí o que a gente quer agora é, quando esse cara digitar, eu vou querer que seja feito uma filtragem do array, né? Então, por exemplo, como é que a gente pode fazer isso, né? De um jeito bem legal. Então, filter react.useMimo de value. Ou seja, toda vez que o value mudar, eu vou pegar o meu data source, vou fazer um filter de value de item, se o item name.include value, tá? É bem simples, tá bom? E aqui vamos simplesmente fazer um display disso. Por exemplo, map, pronto. E agora a gente vai só incluir isso aqui. E temos aqui, então, agora se a gente digitar um 2, vai aparecer 2, digitar 1, aparece 1, 3, aparece 3. Então, parece bom, ou se a gente digitar name, todos aparecem. Beleza? Então, nota aqui, nesse caso, o que está acontecendo? Essa tarefa de filtragem, ela é uma tarefa que provavelmente ela é custosa, né? Então aí o uso do UseMimo, ele é feito para você não precisar ficar fazendo esse filtro toda a santa vez, né? Porque afinal de contas, toda vez que você atualizar esse estado aqui, lembra, e clica aqui no vídeo sobre render, o componente vai passar o ponteiro de execução de cima para baixo e tudo vai acontecer. Ou seja, né? Esse resultado, gente, ele é o mesmo. Olha que massa. Se eu fizesse isso daqui, é a mesma coisa, tá? No mimo. Vocês vão ver. Ele é a mesma coisa, Vamos ver? Ele é exatamente o mesmo resultado final, tá? Só que, qual que é a diferença? A diferença é que ele vai passar aqui, ele vai gerar esse filtro 100% todas as vezes que houverem a mudança de estado, né? Agora, esse exemplo, como ele tem somente um campo aqui, não vai mudar muita coisa.
né? Porque esse valor é sempre dependente desse. Agora, se tiver alguma outra propriedade aqui, como por exemplo um value 2 aqui, ó, por exemplo, vocês vão ver, ó, vou botar aqui a mesma coisa, esse outro campo que está em função de value 2. Vocês vão ver que o de baixo, ele vai sempre re-renderizar. Então, olha, vou dar um log aqui, ó, vou dar um log de re-render e aqui de change aqui, de mimo. Então, se vocês verem, ó, o do mimo vai sempre renderizar, porque está mudando o efeito padrão dele. Mas o outro, ó, só dispara o re-render. Porque o valor em si que precisou ser alterado, não está sendo alterado, tá? Então, essa é a questão. O mimo, você vai sempre deixar o valor em função daquele que ele depende, tá? Então, esse aqui é um exemplo para cálculos mais exigentes. Agora, vamos passar para esse segundo aqui, que é super legal, que é a questão do uso em hooks e tipos de comparação. Uma das coisas que a galera mais fala, ou praticamente só fala, é que o use mimo é usado para cálculos difíceis, demorados, nananã. Mas eu posso te garantir que um dos principais usos do mimo não é nem para a questão de cálculo, é muito para a questão de preservar o valor. E eu vou te mostrar isso agora. Porque o React, as matrizes de comparação, tanto do effect quanto as outras, elas fazem uma comparação por referência. Então, especialmente no hook, onde a coisa é encapsulada, você precisa garantir que aquela coisa que tá ali sendo mexida se altere o menos possível, para ter o menos possível de efeito colateral, tá? Então, por exemplo, vamos ver o exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, eu vou fazer, ó, within a hook. Nesse exemplo aqui, ó que legal. Vou fazer um componente aqui. Opa. Aí, esse componente, ele vai ter um use, sei lá, internal hook aqui, que eu vou usar ele agora. Use internal hook. E o que esse use internal hook ele vai ter? Vamos botar aquele mesmo exemplo do search aqui. Então, por exemplo, aquele search aqui de filter, né? Vamos supor que aqui, ó, ele vai ter um value, esse valor vai ser uma string, e ele vai retornar, ele tem de novo o data source, eu vou pegar emprestado o data source aqui de novo, e qual que vai ser o trabalho dele? O trabalho dele vai ser, galera, justamente fazer o filtro e me devolver os valores filtrados de data source, tá? Deixa eu só desconstruir isso, acho que ele vai achar aqui. Então, olha só que legal. O que esse cara aqui, ele é fenomenal? Porque agora, quando você tiver... Qual que é a importância, né? A importância é essa daqui. Quando você tiver o seu input e você... Opa, não é aqui não. Quando você tiver seu input e quiser agora usar um filtering, que vai ser o nosso use internal hook, que vai receber como parâmetro o valor. Olha que massa. Vocês concordam? E vamos supor que eu vou usar um effect aqui, um use effect, e esse use effect, ele vai justamente fazer alguma coisa que dependa do meu filtered. Eu só vou desconstruir aqui para ficar mais bonitinho, tá? Então, vamos supor que aqui ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa aqui. Agora, nota aqui. O que é um hook, né? O hook nada mais é, no fim do dia, do que alguma coisa que está hermética, né? Você quer que aquilo tenha algum comportamento que você não necessariamente quer saber, né? Porque está isolado. O negócio está isolado. Então, aplicando o mesmo raciocínio, ó, tendo aqui um segundo estado, aplicando o mesmo raciocínio, olha que legal. Quando eu agora altero aqui, ó, o meu array está sendo alterado. Agora, quando eu altero o outro estado, nada acontece. Por que isso é tão importante? Porque os hooks, geralmente, gente, de novo, geralmente você não sabe o que está rolando aqui dentro. Então, geralmente, você vai usar coisas de hook em efeitos. E o React, a matriz de comparação, para alguns tipos, ela não é feita
por valor, ela é feita por referência. Então, para os tipos de array, objeto, você está comparando a referência, você não está comparando o valor. Então, por isso que é tão importante que se você tivesse esse comportamento aqui de mimo, olha que interessante, ó. Se eu botasse o noMimo no lugar do filtered, olha o que ia acontecer que interessante. Aqui, obviamente, ia acontecer, mas no outro campo também. Tá vendo? Então, você perderia o controle de renderização do seu componente. E muito pior, porque está dentro de um hook encapsulado. Então, a questão também do useMimo, que brilha muito, especialmente em hooks, você está sempre passando a mesma referência de valor para aquele determinado valor-chave, né? Que ele depende. Então, é algo muito além só de poupar processamento. É muito além, tá? Então, isso aqui é uma lição extremamente importante. O uso de useMimo, ele é tão importante para preservar referências de tipos complexos, como objetos e arrays, tá? Então, não é só para guardar performance. Então, se a gente voltar aqui novamente, vocês vão ver que a coisa funciona. A coisa funciona, bacana? Agora, galera, vamos para um outro exemplo que é muito legal do useMimo, que é para a gente guardar a função de factories, como o debounce, especialmente, né, para quando a gente tem aqueles campos que a gente digita tanto. Esse exemplo aqui, ó, vamos fazer aqui um outro componente, vou deixar de exemplo debounced. É que eu vou criar aqui, ó. Vamos pegar o nosso mesmo amigão aqui, ó. Vamos pegar um componente, o debounce, vamos pegar o estado dele. E de novo, vamos fazer ele filtrar um data source, né? Deixa eu só pegar aqui o data source de novo. Para ele filtrar um data source e nós vamos exibir este data source. Bacana? E aqui vai ser bacana. Agora, o que eu quero? Olha, a partir do momento que eu digitar aqui, ó, tá funcionando, tá sem debounced. Imagina que aqui tá tendo uma chamada de rede, por exemplo. Aqui tá tendo uma chamada de rede, né? E você não quer que o seu serviço seja bombardeado toda vez com milhares de chamadas. Uma forma de você fazer isso é fazer debounce. E como é que o debounce funciona, né? É basicamente uma função que tem um delay. Só que para essa função existir, ele é um factory, né? E uma das formas de você resolver esse factory é você, ó, console, debounced, gerar uma função, ó, react.useMimo. E nesse useMimo aqui, ó, o que nós vamos retornar? Nós vamos retornar um debounce, né? E o que esse debounce aqui vai fazer? Vai ter a função que a gente, né, quer filtrar e um timeout. Vamos botar aqui de, sei lá, 300 milissegundos mais ou menos. E o que esse debounce ele vai fazer para a gente, né, no fim do dia? Vamos emular como se a gente tivesse uma função de filtro, né? Como se fosse num serviço, por exemplo. Vai ser mais ou menos assim. Eu vou fazer a função, emulando como se fosse uma função de serviço aqui, ó, filter result. Aí aqui vai ter uma string e vai retornar a filtragem, né? Então aqui nós não vamos precisar disso, porque não é isso que a gente quer agora. Na verdade, agora a gente vai... agora não tem que mudar um pouco a estratégia, né? Que a gente vai agora ter os filtereds. Ó, const filtered set um array, por enquanto aqui só um array de n aqui, tá? Um array de n. Isso não é uma boa prática, mas só para ilustrar, tá bom? Então aqui, o que o meu debounce aqui ele vai ter, né? Eu vou pegar tem como só você passar direto, por exemplo, aqui, por exemplo, ó, passou essa referência aqui e just works. E aí o que eu quero? Olha que legal. Que a cada vez que o meu value alterar, o debounced function, eu vou chamar o meu debounced function com o meu value. Legal? E aqui é filtered. Vou ter que tipar isso aqui. Não tem problema não. Vamos fazer bonito. Vamos fazer aqui rapidinho. ID number. Aqui é name string. Nice. E aqui, bacana.
Vamos ver se funciona? Então, ó, primeira coisa, eu vou começar a... Ah, e detalhe, ele não está setando, né? Tem um errinho aqui que eu preciso fazer o set filtered. Então, na verdade, esse debounce aqui, tá faltando só essa regrinha aqui, vamos só... Ele vai receber uma string, que vai ser a string, e aí o que ele vai fazer ele vai fazer o filter result de string, aqui vai ter um ponto de result, né? E ele vai fazer um set filtered de result. Vamos ver que legal agora? Ó, eu vou começar a digitar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parou. Então agora, viu que ele obedeceu o timer do debounce? Ó, 1, foi. Viu? Ó. Então agora, quando eu digitar aqui, ó, log aqui, né? Log de, ó, debounce, não é esse log, é este log aqui, ó. Debounce, ó, ele não executa. Aqui, ó, vocês podem ver que aqui ele vai disparar um change, debounce, change, debounce. Então, o debounce está funcionando corretamente. Mas qual que é o grande problema, né? Por que o debounce, que é uma função que precisa de factoring, né? Por que é legal ele ser colocado no useMimo, né? Porque imagina, gente, você precisa da função de debounce. Você fala, pô, Luiz, mas qualquer coisa eu poderia simplesmente colocar de fora. Como, por exemplo, aqui, né? E a gente criar uma debounce function 2. Uma debounce function 2 aqui. Qual que é o problema disso, gente? Lembra lá do React? Toda vez que tiver uma mudança de estado, o ponteiro de execução vai passar aqui. O debounce é uma function. A function cria uma nova referência e essa nova referência também vai mudar aqui. Então, na teoria, esse debounce, ele teria, ó, tá vendo? Ele está disparando toda santa vez, tá vendo? Tá errado, o comportamento do debounce está errado. Porque uma nova instância de debounce está sendo criada a todo momento. Então, funções que precisam de factoring, de novo, lembra lá do que eu falei? Que o Mimo, ele é usado muito além só por questões de performance. É uma boa você usar Mimo ou até o use callback que eu vou falar no próximo encontro, tá? Mas fica com o Mimo, que nesse caso do debounce, throttle e por aí vai, é sucesso, tá bom? Então, esse é um caso também muito legal para você usar o Mimo. E just works, olha só. Change, debounce, tá bom? E por último, galera, por último, é a questão da situação que não faz muita diferença. Esse aqui é muito bom. Que é, às vezes a gente fica tão viciado em usar debounce, o useMimo, que acaba usando o useMimo para qualquer coisa. E uma coisa que realmente, existem situações que não fazem a menor diferença você usar o Mimo, né? Que é, vamos fazer um outro componente aqui, que vai se chamar not a difference, tá? Not a difference. Ou not a difference, tá bom. Vamos ser esse aqui mesmo. Qual que vai ser a questão com o nosso componente not a difference? Vai ser o seguinte, gente, ó, imagina só. Vamos pegar o regular aqui, vamos pegar emprestado aqui, parte desse regular que já está mais ou menos feito. Vamos pegar aqui not a difference, vamos botar aqui, e eu só vou tirar isso aqui e botar isso aqui. Legal. Imagina só. Imagina que, na verdade, eu não quero ter os arrays, um número de coisas filtradas, né? De itens filtrados. Eu quero ter só uma quantidade. Então, por exemplo, eu quero que, por exemplo, eu tenha aqui um const result. Eu vou retornar, na verdade, vou pegar um data source emprestado aqui de novo. Eu vou retornar, na verdade, só um result.length, que é a quantidade. Eu só quero a quantidade, tá bom? Então, e aqui eu vou botar um filtered count, tá? Então, 2, opa, espera aí, vamos lá. Esse aqui é o nada different. Então, ó, 3, vou retornar 2, 1, né? 2, 1 ou name 3. Então, aparentemente, está tudo funcionando. Mas, nota aqui, o filtered count, beleza que está tendo uma filtragem aqui,
né, a partir de velho. Mas nota que esse filtered count, ele retorna um número. Números, eles não são comparados por referência, eles são comparados por valor. E lembra lá na questão que eu mostrei para vocês do array? Então, essa aqui é uma questão que, se vocês quiserem, não necessariamente é polêmico, tá? Não precisa de um mimo para isso aqui. Porque tem gente que, inclusive, faz algum tipo de comparação nesse sentido aqui, ó. Vamos supor que tem uma variável, duas variáveis aqui, por exemplo, um value A e um value 2 aqui, certo? E, vamos dizer assim, values are different. Então, o que algumas pessoas fazem? Elas chegam a fazer mimos para comparar um valor com o outro, tá? Então, mas qual que é a questão? Primeira coisa, esse tipo de cálculo não é um cálculo pesado, né? Que vai envolver algum prejuízo. E o segundo a comparação final é um booleano. E, gente, como o booleano, ele é comparado, de novo, por valor, se você tiver um react.useEffect, certo? Um useEffect aqui, esse value, ele vai ser sempre a mesma coisa, mesmo se você fizer isso aqui, ó. Se você pegar e tirar daqui. Então, isso aqui, ó, tem o mesmo efeito, tá? Tanto por questões quase de performance. Porque, de novo, a forma de comparar valor tem que ser sempre observada por causa da matriz de dependência, né? Então, se vocês fizerem essas duas formas, para casos em que retorna tipos mais primitivos, como número, string, por aí vai, booleano, a necessidade de um mimo, ela não é tão necessária assim, tá? A não ser que seja realmente uma coisa meio bruta. Mas, caso contrário, especialmente nesse tipo de comparação aqui, ó, que geralmente é feita só por valor ou para guardar o resultado de uma expressão booleana, isso aqui não faz diferença nenhuma, porque isso aqui não é um cálculo complicado. E o retorno é um tipo primitivo, vamos dizer assim, né? Que não vai ter impacto nenhum na matriz de dependência, porque é por valor, tá? Então cai também aquela outra regrinha. Beleza, galera? Olha, eu sei que esse assunto ele é um pouco mais chatinho mesmo, mas é importante eu trazer que o useMimo, como vocês viram, ele vai muito além só de uma comparação de valor e performance. Então, fiquem atentos com esses exemplos. Usem o useMimo especialmente quando vocês estiverem dentro de hooks, que é aí que brilha mesmo o uso dele para prevenir quem vai consumir esses hooks, tá? Para que geralmente vai ser usado como useEffect da vida. Beleza? Ó, não esquece de comentar, falar se você gostou, se falar se esqueci de alguma coisa e bora conversar. Valeu!